Jorge Salzano, gerente da divisão de Supply Chain da Iman Consultoria, e nesse webinar nós vamos falar sobre S&OP, Sales and Operations Planning, uma metodologia de planejamento tático colaborativo que tem sido implementada nas empresas cada vez com mais frequência. Vamos fazer uma abordagem geral sobre essa metodologia para que todos tenham conhecimento básico e a partir daí possam iniciar as suas pesquisas em relação ou à implementação ou à melhoria desse processo de planejamento. S&OP, Sales and Operations Planning, significa planejamento de vendas e operações em português. Trata-se de um plano consensual que envolve diversas áreas da empresa. E aí a gente diz produção, planejamento, suprimentos, vendas, financeiro e todas as demais áreas que tenham impacto no fluxo do negócio, da organização, para que se defina um plano consensual, um plano único no nível tático que vai determinar aí o fluxo, né, das atividades da empresa, das previsões em relação ao que vai acontecer com cada uma dessas atividades, considerando equilibrar oferta e demanda. Esse é um dos grandes segredos do S&OP. O plano colaborativo ele vai buscar o equilíbrio, né? Vai buscar ações que equilibrem oferta, que é, na verdade, o que a empresa pode entregar, com a demanda, que é o que o mercado está puxando. Isso num horizonte de até 24 meses, de acordo com a metodologia tradicional, né? E como fica a governança do S&OP? Como nós falamos, o S&OP é um plano tático, ou seja, ele está no meio do nível de planejamento e de gestão da organização. Não é nem estratégico por um lado, onde você está definindo ali as atividades de muito longo prazo, dando uma visão geral do que a empresa pretende 100 anos adiante, e também não é operacional. O S&OP não faz programação, ele não tem execução propriamente dita, né? Ele é um plano nível tático, é um plano intermediário dentro da organização que trabalha em todos os aspectos nesse nível intermediário, não só na visão do prazo, como na visão da própria granularidade da informação, ou seja, trabalha com famílias de produto, né? Qual é o grande input de informações do S&OP? O principal input é a previsão de vendas, a previsão de demanda, vamos dizer assim, né? Como a gente pode chamar nas diversas organizações, que vai sendo alimentada periodicamente, né? No caso do S&OP, normalmente se recomenda que esse processo tenha um ciclo mensal, né? Então você vai tendo essas informações de previsão de vendas sendo alimentadas mensalmente e essas informações vão gerando o quê? Uma revisão nas outras previsões, nas previsões do plano de operações, lá de produção, de execução das atividades, na capacidade, na análise de capacidade, tanto quanto na parte de suprimentos no que refere-se à aquisição e também um balanceamento então do fluxo de caixa da organização, sempre no sentido de uma previsão. O S&OP é uma grande previsão, na verdade, que envolve todas as áreas da organização, né? De forma que depois você possa ter informações suficientes para poder dimensionar a execução, fazer o PCP, por exemplo, né? O planejamento, a programação e o controle da produção. Isso tudo vai ser evidentemente disparado pela demanda real e não pela demanda prevista, obviamente, né? É bom entender dessa forma. E como é que ele se liga ao S&OP, por exemplo, também com o planejamento estratégico? Evidentemente, o planejamento estratégico dá uma orientação sobre os caminhos que a organização pretende conduzir. O S&OP ele pode servir como uma retroalimentação, principalmente em cima do orçamento, já que o período que o S&OP trabalha é mais ou menos compatível com um período de orçamento anual, aquilo que é feito pelas organizações dentro de uma visão de planejamento estratégico, num período, né, dentro de cada ciclo de ano fiscal das organizações com um pouco de antecedência. O S&OP ele aprofunda o trabalho que é feito no orçamento. Por quê? Porque ele é revisado periodicamente, ele tem muito mais revisões do que o orçamento e acaba fazendo assim com que você tenha uma informação muito importante para revisar o próprio orçamento e, por consequência, o próprio planejamento estratégico. Qual a importância do uso da tecnologia de informação?
O S&OP é uma ferramenta de planejamento e, obviamente, trabalha com números, né? Tudo que é planejado é feito em cima de valores estimados, previstos, valores não só de previsão de vendas, como de estimativa de uso de capacidade, expectativas de gastos e volumes na aquisição e o balanceamento financeiro também, né? O balanceamento era de entradas, saídas e resultados, né? E por ser quantitativo, evidentemente, exige que você tenha uma ferramenta de planejamento adequada. Essa ferramenta de planejamento adequada, ela pode ser desde um Excel, desde uma ferramenta simples, que a gente nem pode chamar isso de informatização, né? Porque o Excel basicamente não é um software no sentido de um software especialista, ele é um software genérico em que você pode construir um modelo e pode funcionar muito bem para a maioria das organizações, inclusive. Porém, evidentemente, em determinados casos, a organização tem um volume muito grande, tem uma quantidade muito grande de SKUs, tem uma situação diferenciada, alguns softwares podem ser importantes, como por exemplo esse que vocês estão vendo aí na tela, um software de gestão de estoques e de previsão de demanda, né? Um software que ajude a trabalhar até no nível de produto, de SKU, para depois transformar isso em nível de família e poder fazer com que essa informação alimente, então, como forecast, as informações do S&OP, de forma que todas as demais áreas possam desdobrar isso dentro dos seus planos, fazendo com que você tenha uma informação quantitativa de boa qualidade. Em relação ao calendário, o S&OP, como eu disse, normalmente é feito de forma cíclica e esse ciclo normalmente é mensal, né? Ele é trabalhado mês a mês. A gente recomenda um calendário que está estruturado aqui conforme vocês podem ver no slide, em que a primeira semana é dedicada basicamente para previsão de vendas, a segunda semana você dedica para as atividades de revisão na parte do plano de operações e do plano de suprimentos, deixando para a terceira semana lá o plano financeiro, a realização de uma reunião prévia chamada pré-S&OP e depois de uma reunião executiva, a reunião de S&OP executivo. A última semana do mês, normalmente a gente não tem atividades de S&OP, eu não recomendo para as empresas que elas tenham atividades de S&OP por alguns motivos. Primeiro, para que você tenha tempo de divulgar esse plano e todas as áreas tomem conhecimento formal do plano. Segundo lugar, porque você não tem normalmente na última semana do mês uma disponibilidade para essas reuniões e análises, visto que na maioria das empresas no Brasil, mas não só no Brasil, né, no mundo inteiro, na verdade, você tem um acúmulo de demanda a ser atendida, né, por conta de fechamento, por conta de ajuste de metas, tudo mais, e normalmente a última semana do mês ela é a mais pesada para as organizações. Seria bastante inadequado fazer qualquer tipo de atividade de planejamento quando você tem que dividir a atenção dessa atividade com uma atividade operacional. Então, dessa forma, a gente propõe esse calendário para que você não tenha esse tipo de problema. Sobre o grau de maturidade, existem duas formas da gente medir a maturidade hoje no mercado, né? As grandes consultorias, e a Iman também trabalha dessa forma, utilizam dois modelos aí desenhados, um em 2007 e outro em 2010. O modelo de Grinson e Pike, desenhado em 2007, ele é um modelo de 5 estágios e de 5 dimensões, vamos dizer assim, em que você classifica as empresas de acordo com a evolução em termos de tecnologia de informação, em termos de modelo de trabalho em relação a vendas e operações, se vendas predomina muito sobre operações ou se há um equilíbrio, e nos próprios modelos aí de execução de reuniões, por exemplo, se as reuniões são mais frequentes ou menos frequentes, que tipo de ferramenta é utilizada, e de acordo com isso você tem classificação grau 1 até grau 5, né? A grande maioria das empresas ainda está ali no grau 3, um pouquinho menos, tal. Por quê? Porque à medida em que você vai evoluindo esses graus nas diversas dimensões, você vai tendo, evidentemente, a necessidade de investimentos, de disciplina, até de modelos de gestão que precisam ser adaptados para que você tenha uma otimização do planejamento, né? Então, isso faz com que você possa, o modelo faz com que você possa medir onde você se encontra e onde você pode chegar.
Já a matriz de Gartner, criada em 2010, Gartner é uma das maiores consultorias do mundo em relação aí a principalmente pesquisas em relação à supply chain, a trabalhos na cadeia de suprimentos de uma forma geral. Ela é uma matriz 4x4, né? A Grinson Pike é uma matriz 5x5, aqui são 4 estágios e 4 dimensões de análise, que são parecidas com as análises feitas pelo Grinson Pike e que também acabam levando ao mesmo resultado. Normalmente, quando a gente faz os trabalhos de consultoria, nós usamos as duas matrizes até para fazer um cross-checking em relação à avaliação de como a empresa que está sendo analisada, que a gente está prestando consultoria, se encontra, né? A gente apresenta ambas as análises dessas matrizes, né? E também aqui a gente pode dizer que o resultado é mais ou menos o mesmo. Mais da metade das empresas, 60% até 70% das empresas, ainda não atingiram o grau 3 e principalmente o grau 4, que é o grau máximo, né? Da chamada orquestração, em que as empresas estão realmente orquestrando, já funcionam como uma orquestra, né? Você tem um maestro e todas as áreas funcionam de forma muito integrada, né? Gerando lá uma sinfonia maravilhosa, né? Isso é muito difícil, evidentemente, e é uma coisa que você não vai atingir e depois falar, cheguei, agora estou tranquilo. É uma jornada que você atinge e depois você decai se você der uma bobeada ali, né? Então a gente também avalia dessa forma, usando a matriz de Gartner, que é uma outra importante matriz para avaliação do grau de maturidade do S&OP na organização. Passo a passo da implementação, a gente tem aí um cronograma que vocês estão vendo aqui no slide, né? Esse cronograma ele mostra as diversas atividades de implementação típicas de um projeto em que a empresa vai partir ali do zero ou fazendo uma reimplementação do seu processo de S&OP, né? Então nesse gráfico que a gente vê aqui, nesse Gantt que a gente vê aqui, o cronograma, né, e no software de planejamento, que inclusive a gente recomenda para que as empresas utilizem dentro de um processo de implementação, nós temos mais ou menos uns 4 meses, isso vai variar de empresa para empresa, evidentemente, mas nós temos lá 4 meses em que as empresas têm a fase inicial, a fase prévia, a fase de preparação, onde as diversas atividades de preparação, de estruturação, treinamento, início aí de uma modelagem de software ou uso de Excel, começa a ser feita, até os testes pilotos iniciais que a gente recomenda fazer com poucas famílias de produto, o mínimo possível, né, para que haja o início da curva de aprendizado. À medida que essa curva de aprendizado ela se torna mais robusta, a gente parte para a implementação geral. A implementação geral pode durar 5, 6, 7 meses, 1 ano, isso vai depender muito também do porte da organização, da quantidade de famílias de produto, da complexidade dos processos, enfim, tem uma variação muito grande aí de empresa para empresa. A gente precisa entender que esse modelo ele vai ser adaptado, né? O cronograma de implementação ele tem que ser adaptado para cada realidade de cada organização. E para a gente fechar aqui o nosso webinar, algumas empresas que o mercado já reconhece aí que tem processos de S&OP rodando, né? Algumas um pouco mais avançadas, isso aqui no Brasil, outras um pouco menos avançadas, né? Mas são empresas aí que dentro do seu segmento são uma certa referência em relação aos processos do S&OP. De forma que você possa ter essas empresas como referências aí em pesquisas, principalmente na internet, você vai encontrar muita coisa em relação às empresas. Claro que nenhuma delas vai abrir seus modelos de uma forma muito ampla, porque existem aí as questões de gestão corporativa, adaptações de modelo, de uso do S&OP, mas evidentemente a gente tem aí já uma quantidade razoável de empresas aqui no Brasil que se utilizam dessa metodologia, muito embora a grande maioria ainda esteja engatinhando, esteja pensando na implementação do S&OP. Espero que a gente tenha atendido bem aí as expectativas. O nosso propósito foi dar uma visão muito geral, ampla e extremamente básica aí do S&OP, para que depois cada um de vocês possa se aprofundar
ou em treinamentos específicos aí que a gente tem na própria IMAN, né, um treinamento muito mais profundo, com troca de informações ou pesquisas na internet. Mas enfim, o S&OP basicamente funciona dessa forma. Muito obrigado, sou Wagner Salzano, gerente da divisão do Supply Chain da IMAN. Até a próxima.